Olá pessoal, eu sou o TTS Bionic e hoje eu estou aqui, finalmente, vou pensar que eu estou fazendo uma série sobre línguas, é a primeira vez que eu vou estar falando de línguas, mas realmente é exatamente isso que estamos falando. Como você pode aprender a língua, com tipo umas dicas. Claro que, antes eu vou explicar o que é esse desafio, que é o desafio das 4 línguas. Por causa como eu perdi uma aposta do meu pai, então todo dia por 15 dias eu vou fazer em formato de vídeo. Eu vou fazer em formato de vídeo, um vídeo em 4 línguas. Basicamente, é um assunto em 4 línguas. Português, inglês, espanhol e o definitivamente mais diferente e mais desafiador, o russo, que é o que eu estou aprendendo mais recentemente. Então, é estranho que só, acho que no dia 13 já, que eu vou estar tocando no assunto de línguas, mas dia 14 já. Então, realmente é um pouco diferente, mas vamos começar. Com o primeiro ponto é que você sabe já um pouco da língua ou não? Ou melhor, você consegue entender um pouco da língua ou não? Basicamente esse é o nível. Se você sabe ou não, é tipo de um acontecimento antes, onde você aprendeu o básico, ou aprendeu alguma coisa, seja algumas coisas no caso, para você poder entender, ou se é uma língua que você consegue entender por lógica. Tipo, por exemplo, russo eu não consigo entender por lógica, pouquíssimas coisas que eu consigo entender por lógica. Tipo, existem palavras que são bem parecidas com a palavra em inglês ou em português, tipo metro, que é metrô, metro, o que mais parece? Pai ou mãe, que seria mama ou papa, ou no caso também pode ser mama e papa. E aí tem palavras que eu não tenho a mínima ideia, tipo Shenshine, se eu não me engano, Shenshine significa mulheres, ou Genshinan. Então é uma coisa que eu não conseguia descobrir por lógica. Genshin, o que é Genshin? Tem que saber por isso. Então, por exemplo, mas em espanhol eu consigo entender um pouco, mesmo sem ter o conhecimento de espanhol. Na verdade é meio que assim que eu faço o vídeo de espanhol, é que eu utilizo o conhecimento prévio, um pouco do vocabulário e um pouco de como se fala espanhol para poder falar espanhol, mas não exatamente 100% conhecimento apenas de espanhol. Então, se aplica muito disso. E com isso você tem que ver exatamente como você fazer. Se for uma língua que você consegue entender, então eu recomendo você só começar mesmo. Tipo, vá à frente e comece. Vá à frente e tente andar nessa direção. Tipo, espanhol. Esses dias eu assisti One Punch Man, que é uma série que eu gosto bastante, em espanhol. E agora, na verdade não esses dias, né? Tipo, faz uns 2 meses. E agora eu vou começar a fazer a mesma coisa em russo, se encontrar a versão russo. Então, esse é um outro ponto. Porque você tem que, de alguma forma, primeiramente encontrar o porquê você está estudando isso aí. Se é só legal pra você, se é interessante, se é legal, se é interessante, se é importante pra você, sabe, se tem alguma oportunidade que você pode aproveitar sabendo essa língua. Mas de caso você tem que arrumar alguma forma de utilizar ela. Então, eu recomendo, principalmente quando você começar a aprender, por exemplo. Eu ainda não sei tecnicamente ler em russo. Eu sei ler as palavras e tentar entender o que realmente está. Mas eu não consigo entender muito, só pelo contexto de pequenas palavras que eu sei. Mas, em geral, eu só pronuncio o barulho da palavra, eu só faço o barulho que a palavra faria. Então, ok? Então você tem que encontrar alguma forma de se aplicar nisso. Mas antes disso, tem que encontrar o fundamento onde você vai criar essa sua leitura sua. Principalmente se for uma língua que você não consegue entender um pouco. Então, seria tipo pegar o Duolingo, eu gosto muito do Duolingo para esse caso, e tentar estudar um pouco do Duolingo para isso. Como eu estou fazendo, eu acho que a partir do momento que você passa do checkpoint do 3,
ou 2, ou pode ser um deles, acho que é do 2, você começa a ganhar histórias. E se você consegue entender essas histórias, então, ou pelo menos só um pouquinho dela, uns 50% das histórias, então você pode começar a colocar filmes. O que eu estou pensando em fazer, mesmo que eu ainda não cheguei nesse ponto, colocar filmes, mas as suas legendas vão ser em inglês, ou em português, ou em espanhol, na verdade, pode ser qualquer uma das línguas. E eu vou lendo ele e entendendo o que significa as palavras. Só pelo som. Então eu vou me adequando com a língua. E quando ela ficar bom o suficiente, o bom para fazer é começar a mudar tudo para essa língua. Quando eu fiquei bom o suficiente em inglês, eu comecei a mudar minhas coisas. Então, o fato que eu acho que desde o momento que eu tenho esse meu computador, que é relativamente novo, na verdade, acho que esse já computador já tem uns 2 anos, 3 anos já. Tá tudo em inglês. O browser tá em inglês. O que eu procuro as coisas em inglês, eu escrevo em inglês. O Windows está em inglês, então em vez de imagens e músicas, são pictures e music. Então, coloquei tudo em inglês, porque eu queria aprender inglês, estava aprendendo inglês. Então eu vou acabar fazendo a mesma coisa com o russo quando chegar o horário. Eu ainda não sei ler em russo novamente, então para poder não perder minha produtividade, eu vou ainda ficar com a língua inglês, o inglês. Mas eventualmente eu vou mudar tudo isso para russo. E eu vou escrever em russo as coisas que for para organizar as pastas. E eu vou claramente ler, escrever e ouvir russo. Encontrar pessoas para poder ouvir filmes, séries. Acho que não tem muita dificuldade para encontrar isso. Uma ferramenta muito bacana para isso é um VPN. Porque com o VPN você consegue mudar para o país. Basicamente assim, o VPN é mascarar seu IP, sua conexão de internet, para que seja um outro país. Então, você basicamente, para o seu navegador estar agora naquele país. Por exemplo, a Rússia. Eu tenho aqui o VPN, eu consigo. Deixa eu fazer pro outro lado, na verdade. Eu tenho o VPN, você pode ver aqui, ele tem a opção russa. Esse aqui é o Proton VPN, inclusive. Então ela tem a opção Rússia. Então o que eu estou tentando fazer é fui conectando. E agora as coisas que ele vai me recomendar são coisas russas. Então, os anúncios no YouTube, até algumas coisas no YouTube em geral. Se eu não me engano, o trending do YouTube, ele definitivamente muda de país para país. Então eu vou poder entender mais da cultura daquele lugar. E claro, ajuda também bastante que existem shows na Netflix que eu posso acessar com a parte russa na Netflix. E agora eu poderia acessar por aí. Então é só uma legenda em inglês, uma legenda em inglês, português ou espanhol. E eu vou conseguir entender e já aprender passivamente. Porque assim, numa língua tem basicamente o que eu chamo de ponto de não retorno. Para aprendizado, no caso. Então, você chega a um ponto onde você sabe o suficiente, aonde esse conhecimento pode se construir. Então, você sabe o básico, você entende, você sabe ler, sabe... geralmente, se você sabe ler, você consegue escrever mais. Sim, sabe ler, sabe escrever um pouco, sabe ouvir a língua e sabe falar. Na verdade, talvez nem falar, mas principalmente ouvir. Você vai conseguir entender e começar a entender novas línguas que você não procurou especificamente. Tipo, se você for ver inglês, por exemplo. Chega um ponto onde talvez seu vocabulário seja ruim, mas o conhecimento que você já tem é suficiente para construir seu vocabulário. Não tem nada que você precisa aprender além do vocabulário e aumentar seu vocabulário. Então, a partir daí, você não precisa estudar tanto. Seu conhecimento não vai ser mais ativo, você não vai ter que correr para o conhecimento, mas naturalmente com o que você consome vai aparecer com você. Daí a importância de ter as coisas dos vídeos ou das coisas em geral em outra língua, porque você vai ter constante exposição e constante entendimento dessa língua. Mas, em geral, eu acho que essa é uma das dicas minhas. Tenta mudar e realmente eu acho muito legal essa coisa. E principalmente eu acho uma coisa legal, faça nos comentários. Coloque sua experiência com isso. Então, as línguas que você aprendeu, como você aprendeu elas, as dicas que usou. Definitivamente muito legal que você coloque nos comentários. Não apenas isso, mas dê um like nesse vídeo, se inscreva se você gostou desse conteúdo. E veja o resto da playlist. Lembrando, essa playlist está no penúltimo dia, então o último dia vai ser interessante. Eu tenho uma surpresa, mais ou menos.
Mas é realmente isso por hoje. Se eu gosto do conteúdo, se inscreva, dê um like no canal e vê o resto e vejo você amanhã. Até mais. Fui!